Segundo Samuel, capítulo 19, verso 1, verso 1 ao verso 3. Samuel. O livro de Samuel está bem no início da Bíblia. É nos primeiros livros, logo depois do Pentatêutico. Josué, Juízes, logo vem Ruth, Samuel, antes de Salmos. 19. Disseram a Joabe: o rei anda chorando e lastimando-se por Absalão. E a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza para todo o povo, porque nesse dia o povo ouviu dizer: o rei está muito triste por causa de seu filho. Nesse dia o povo entrou às furtadelas na cidade, como faz quando envergonhado foge da peleja. Obrigado, Senhor Deus, por esta manhã. Obrigado por mais uma escola. Obrigado pela oportunidade que tivemos de participar das outras escolas. Rogamos seu perdão pelas escolas que faltamos propositalmente. Pedimos ao Senhor ajuda e misericórdia pelas escolas que faltamos, Senhor, involuntariamente, mas que não prevemos que deveríamos estar. Pedimos ao Senhor que não permita que sejamos impedidos por doença, por embaraços diversos, para que faltemos as que nos restam. O Senhor disse que, através do seu profeta, que não deveríamos faltar à escola dominical, que era preferível faltar um dia de serviço do que faltar à escola dominical. E nós cremos no que o profeta William Branham diz. O teu profeta disse que se nós trabalharmos no dia de domingo, nós pecamos, e que ele ainda não era um cristão, mas uma voz disse a ele: não trabalhe no dia de domingo, ajuda-nos não nos ocuparmos no domingo o suficiente para não virmos à igreja. Dá-nos, portanto, melhores dias, e assim teremos fé suficiente. Se podemos crer nas mínimas coisas, como não creremos nas coisas maiores? Abençoa a tua igreja, abençoa teus filhos, abençoa o teu povo, presentes e ausentes, sejam abençoados. Aqueles que nesta manhã, que invocam o teu nome, ainda estão em algum logrador, que ainda estão em algum balneário, em algum lugar, Senhor, que não pode estar na tua casa ou chegar a tempo. Ser com teus filhos, com todos aqueles que invocam o teu nome, dá-lhes um retorno feliz para os seus lares. Aqueles que estão na rodovia, estão à margem dos rios, guarda, Senhor, do acidente, do afogamento, do desastre. Poupa os filhos dos teus servos, poupa o nosso Absalão, poupa, Senhor, o nosso Absalão, a nossa Absalão. Se ela tivesse revelação, ela estaria aqui. Ou se tivesse oportunidade, entendemos, talvez está de férias. Mas não podemos salvar o nosso Absalão. Não podemos salvar a nossa Absalão. E muitas das vezes temos que chorar como Davi. Absalão, meu filho, Absalão, quem me dera que eu morresse por ti, Absalão, meu filho, Absalão. Como mãe, como pai, nós sabemos o risco que ela corre. Não tem lugar seguro fora da sua palavra. Não tem lugar seguro fora do companheirismo.
Guarda o Absalão, Senhor. Guarda a nossa Absalão. Coloca a tua mão sobre ele. Coloca a tua mão sobre ela. E quando podíamos, trazíamos à igreja. E quando podíamos, colocávamos na fila da ceia. Ela cresceu. Ele cresceu. Fez a sua escolha. Agora o que mais podemos fazer, Senhor? Encomendamos nessa manhã, fruto do ventre da tua serva, produto dos lombos de teu servo. Salva o Senhor. Colocamos agora a fé pela família. Salva-o. Salva. Que haja um trovão dentro do seu ser nesta manhã. Uma voz possa ecoar dizendo: sai, meu filho. Sai, minha filha, escapa com a tua alma, porque amanhã te matarão. Escapa. Escapa. Aonde esteja, nós entramos agora nessa atmosfera para dizer: volta, voltai, ó filhos rebeldes, e eu sararei as vossas rebeliões. Recebe o nosso culto e a nossa gratidão no precioso nome de Jesus. Amém. Espero que o Senhor nos ajude e eu serei objetivo. Vitória de Pirro. Há algum tempo eu falei acerca de Pirro, e nada mais me resta nesta hora trazer esta meditação sobre Vitória de Pirro. É uma mensagem que poderíamos chamá-la de autocrítica, de um exame introspectivo, ou mesmo retrospectivo. Poderíamos chamar de um inventário para o final das férias, para o meado do ano, quando já estamos partindo para neste segundo semestre. O irmão Brana talvez chamaria, além de inventário, ele chamaria de um auto-julgamento. Qualquer tema que você der está bem. Eu fico com Vitória de Pirro, que é a mesmíssima coisa. Quando lemos Hebreus capítulo 12, Hebreus 12, verso 2, isso nos estimula a vermos melhor isto. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Pelo que estava proposto, pela carreira que tinha que empreender, suportou. Pirro nos é mencionado, sendo ele um grande guerreiro, um grande rei grego, que viveu há 300 anos antes de Cristo.
Homem que enfrentou muitas batalhas, muitos combates, a exemplo do texto que lemos de Davi. E nenhuma batalha de Pirro foi fácil. Todas foram sob circunstâncias, além de adversas, terríveis. Mas batalhava, lutava. Sofreu muitas perdas. Teve muitas vitórias. Mas o que mais marcou Pirro foi saber que na maioria de suas vitórias foram vitórias caríssimas, que no autoexame chegava-se à conclusão: não valia a pena vencer. A perda seria de maior lucro. Daí que se chama vitória de Pirro para uma luta que não vale a pena, para uma vitória que não compensa. Na mensagem Eu Sei, parágrafo 33, o irmão Branham dá um tópico do que seria ou será o estertor da Terceira Guerra Mundial. É sabido que todos os cientistas políticos e todos os entendidos da matéria sabem que não vale a pena uma nação vencer uma possível Terceira Guerra Mundial. Se vencer, perde. A América do Norte devastou o Afeganistão, devastou o Iraque, e tantos países estão sob pressão econômica e outros sob ameaça de invasão, tudo por causa daquela ação terrorística de 11 de setembro. E o que ganhou a América devastando o Afeganistão e o Iraque? Vitória de Pirro. Já morreu mais soldado no Iraque após a guerra do que o que morreu durante a invasão. Tem morrido mais soldado tentando manter uma falsa paz do que aqueles que morreram quando lutavam para conquistar o país. Mas fecha perfeitamente o que é uma vitória de Pirro. Aí está, a América do Norte está tendo uma vitória de Pirro. Todo mundo sabe que ela venceu e todos sabem o quanto está perdendo. Vitória de Pirro. Então diz o profeta, Eu Sei 33, nós estamos no tempo da morte. Estamos sentados à porta da morte. As nações estão às portas da morte. A Rússia tem descoberto uma nova arma agora, como nós ouvimos nos rádios e coisas. Eles não têm que vir aqui e estourar com uma bomba, se referindo à bomba atômica. Simplesmente pode trazer uma pequena coisa aqui e infiltrar seus espias e lançar uma pequena coisa em alguma nação e todos estarão paralisados por 24 horas. O João me dá o nome, mas não daquele pó que já era lançado nos metrôs, mandavam na carta. Antrace. É exemplo do antrace. Você abre a carta e todos que estão naquele escritório são contaminados e mortos. O temor das grandes potências, dos grandes países, era que isso fosse colocado nos metrô, a exemplo do Japão. Pessoas morreram no Japão quando um louco religioso soltou esse tipo de produto dentro de um trem. Não precisa sair detonando, jogando o avião, não.
tem muitos meios para que isso venha a ser destruído. O profeta dizia: assim que será. Podem vir aqui e você pode despertar vendo um desses homens chutando de um lado e para outro e apoderando-se de sua casa, violentando sua família, lançando suas crianças na rua, saqueando sua casa e destruindo tudo. Isso pode acontecer. Eu sei, parágrafo 33. Vitória de Piro é uma vitória que custa caro. Davi, quando rei, sob algumas tribos hebreias, seu exército em Judá, sob o comando de Joabe, Abisai e Itai, venceu o exército de Israel, que era o exército das 10 tribos. Estava dividido, 2 tribos lutavam contra 10. Davi só tinha 2 tribos com ele, e eles foram e enfrentaram as 12 tribos de Israel e venceram. Quem comandava o movimento de Israel, dentro de Israel, para se fazer rei, era Absalão, seu filho, jovem, corpulento, cabelos longos, ele pesava o seu cabelo para valorizar o poder que tinha, mas nem por isso cortava. Por isso talvez pereceu. E evidente, ele ficou preso quando corria desabridamente, fugindo do exército, porque Davi disse a Joabe: Joabe, vai, vence o adversário, mas ser bondoso com o mancebo Absalão. Foi o que eu preguei sexta-feira. Oxalá que todos os filhos entendessem isto, que o pai, a mãe, os pais não são contra os filhos. É uma desgraça quando o diabo mete na cabeça dos filhos que os pais são contra eles. Os pais são como o sacerdote. O sacerdote é contra o pecado, mas a favor do pecador. É contra o fumo, mas a favor do fumante. É contra a bebida alcoólica, mas a favor do alcoólatra e até do alcócota, que não sei se tem muita diferença. Se alcoólatra e alcócota, todos dois vão perecer pela boca. Não. Os pais sabem o que é melhor para os filhos. Até porque na maioria eles já viveram, eles já passaram por aquilo. Eles conseguem olhar por cima da rama das árvores. Por sua vez, estou falando do que preguei sexta-feira. Por sua vez, os pais também precisam entender que eles já saíram também daquilo. Eles talvez não tenham mais aquela aptidão. Eu devo encerrar o sermão nesse assunto da vida juvenil. Talvez não tenha mais tentações, não tenha mais sentimentos joviais, porque ele não é mais um jovem, não é mais uma jovem. Muitas vezes não está em busca de um companheiro, de uma companheira. Às vezes já está querendo se divorciar do companheiro, da companheira. Então ele não é jovem, então ele não mais entende. Ele entendeu, mas não mais tem visão do que é ser um jovem. O jovem que é jovem, ele quer ver a namorada todo dia. É a única maneira que ele tem de expressar que ama aquela pessoa. É diferente do casado. O casado não é assim. Vós que sois casados, viveis como se não fossem, disse São Paulo. O casal não é necessariamente importante que se vejam todo dia.
deve até se abster, deve até separar-se dos corpos, passar alguns meses sem se abraçar, faz bem, para poder ter motivo para abraçar. O jovem não entende isso, não capta isso, porque não é próprio dele, ele não é casado. Por isso mesmo também não pode ter uma vida como de casado. Não pode estar pegando na mão do namorado, não pode estar abraçando, não pode estar beijando, porque ele não é casado. Pegar na mão, abraçar, beijar, isso é para o casado. Jovem não pega na mão, nem abraça e nem beija. Não é obrigado e nem quer dizer que você vai fazer assim. Você vai continuar não fazendo, mas cabe a nós continuar dizendo. Tem que ter uma voz, e não tem voz sem sentido. Vitória de pirro. Por quê? Porque custa caro. Israel foi e venceu. Venceu o exército inimigo, melhor, Judá foi e venceu. Mataram Absalão. Ele ficou pendurado pelo cabelo. Se ele não tivesse cabelos longos, não teria ficado pendurado. Por que o homem não pode ter cabelo longo? Para ser macho. Se o homem deixar crescer o cabelo, ele fica efeminado. Eu não estou dizendo que ele com o cabelo comprido fica homossexual. Não confundam efeminado ou afeminado com homossexual. Efeminado é a pessoa que tem comportamento de fêmea, mesmo sendo tão macho quanto deve ser. Pode falar grosso, pode tufar o peito, ser boxel, mas ele é efeminado. Ele não tem postura de homem. Mas não confundo isso com homossexualismo, porque é muito mal entendido isso. O homem não pode ter cabelo longo. Todo homem que tem cabelo longo, ele é molenga, preguiçoso, inoperante, irresponsável, e tem muita probabilidade de desmunhecar, porque o cabelo tira a força. O único cabelo longo que dava força era o de Sansão, porque era nazireu. E não vos ensina a própria natureza que o homem não deve usar cabelo longo? Agora a mulher não, a mulher tem que usar cabelo longo para tirar a força dela. O cabelo longo tira a força da pessoa, e a mulher tem que perder força e perder sangue. Se a mulher não sangrar durante um mês, ela fica violenta, ela fica nervosa, e ela vai bater no marido. A mulher que não sangra, ela fica agitada e vai bater no marido, cientificamente. Ela perde o descontrole. Mulheres com 20 anos, 23 anos, melhor dizendo, já na menopausa, fica uma mulher terrível, selvagem. A mulher entrou na menopausa, o casamento dela vai à bancarrota. Ela precisa ter um tratamento preciso de hormônios para não acabar com o casamento dela, porque ela fica violenta, porque não sangra. A mulher tem que sangrar, a mulher tem que ter cabelos longos para ficar fraca, para poder o marido carregá-la no braço. Enquanto o marido pode ter a esposa no braço, o casamento vai. Mas quando ela tem, a bolsa dela tem, o casamento acaba. Isso não quer dizer que uma mulher não pode ter a sua bolsa para ajudar o marido, mas não para espancá-lo. Vencido a batalha, voltaram para casa. O exército, garbosamente marchando. Majestade, dever cumprido. Absalão morto. O que perguntou Davi? O que aconteceu com o mancebo Absalão? Com Absalão aconteceu o que acontece com todos os teus inimigos. E imediatamente ele subiu para o sótão e começou a chorar. Absalão, meu filho, Absalão, que me dera que eu morresse por ti, Absalão, meu filho, Absalão.
Quando o povo viu que, não obstante terem vencido a guerra, mas o rei estava chorando pela perda do filho, todos os coronéis, todos os major, capitães, tenentes, soldados, todos correram para os quartéis e se esconderam debaixo das macas, cavaram um buraco e se esconderam, e o povo fugiu para as colônias, apavorado, a cidade ficou deserta. Diz que eles fugiram, foram às furtadelas, escondendo-se. Por quê? Porque tinham vencido uma guerra, só que foi uma guerra perdida. Venceram e depois correram para se esconder. Por isso que eu usei esse texto, que exemplifica perfeitamente o que é uma vitória de Pirro. Mas voltemos. O que é a vitória de Pirro para nós? Como disse, é uma vitória negativa. Muitas das vezes não vale a pena vencer certas lutas. Melhor seria sofrer o dano. Por que não sofreis vós antes o dano? Por que não se acertar com seu companheiro quando ainda estás de caminho? Te reconcilia com teu irmão enquanto estás de caminho, para que ele não te leve ao tribunal e de lá tu não sairás enquanto não pagar o último cetil. Por que não se acertar com a pessoa na porta da igreja? Por que não se acertar com a pessoa na fila da ceia? Por que deixar terminar a ceia para depois de tomar satisfação lá fora? Você sabe por que eu não tomei a ceia? Não tomei a ceia por sua culpa. Oh, por favor. Isso se devia dizer antes da ceia. Você sabe por que eu estou em dificuldade para tomar a ceia? Por sua culpa. Agora eu reconheço que quem falhou foi eu como cristão. Você me perdoa? Acerta-te com teu irmão. Deixa a tua oferta no altar. Vai, te reconcilia com teu irmão. Volta e oferece a tua oferta ao Senhor. Quantas pessoas vão cada dia mais diminuindo na fé, perdendo a espiritualidade, perdendo até a sensibilidade por causa de amargura no coração. Que nenhuma raiz de amargura se desenvolva e por isso vos contamine aos outros. Raiz de amargura, você manter aquilo no coração. Com uma mão, tira cisco, com a outra, coloca cravo. Raiz de amargura. Isso não te leva a uma vitória respeitosa. Serás sempre um Pirro. Judá tinha razão de estar daquela forma, porque venceram e depois ficaram chorando. Não faz muito tempo atrás, eu até diria, algum tempo atrás, a Associated Press divulgou uma notícia que faz lembrar exatamente o custo caríssimo de um triunfo militar, a exemplo de Pirro. Disse a Associated, a notícia referia-se à antiga associação norte-americana para o fomento do ateísmo, que nós chamamos hoje de socialismo. Uns ainda chamam de comunismo. Mas o ápice do ateísmo, desse falso socialismo pregado hoje, foi exatamente nos anos de 20 ao ano 30. E o Brasil foi agitado por aquilo. Milagrosamente, o Brasil não naufragou em 34. 64 foi só uma reação do que era já em 34. O Brasil era realmente para ser uma das maiores potências de ateísmo ou de comunismo. Porque espaço tem. Você sabe quantas meia dúzia de pessoas tem no Brasil? Nós estamos com 180 milhões de habitantes. Nós somos uma parte do mundo.
parte do mundo, desses 190 países, depende dessa massa brasileira. É muita gente, senhores. Nós temos países com 400 mil habitantes, 400 mil habitantes. Só no Pará nós estamos com 8 milhões. É muita gente nesse país. Ateus e agnósticos, militantes, discursavam semanalmente a centenas de pessoas que pagavam ingresso para ouvir. Naquelas horas, lotava-se auditórios para ouvir as pessoas dizer: Deus não existe, cristianismo é falso. Com licença. Pagava-se ingresso. Naquelas horas você pagava ingresso para ir ouvir um ateu dizer que a Bíblia não tinha valor. Mas eles iam. Veja o quanto era ferrenho. Baseado nisto, Charles Smith, militante, fala disto e diz: os seus ateus comandavam os ataques a Deus e a igreja e a Bíblia, e nada podia conter o ímpio exército ateísta que parecia conquistar o mundo. Nesses dias, um escritor de assuntos religiosos da Associated Press resolveu descobrir o que acontecia, ou melhor, o que acontecera aquela furiosa onda de oposição a Deus de 1930 até 64. O escritor procurou o idoso doutor Smith e perguntou-lhe: doutor, aquele exército furioso de ateus que queriam dominar o mundo inteiro, combatendo Deus, a igreja e a Bíblia. A resposta de Charles Smith foram muito significativas, mas estarrecedora. Disse: as organizações antirreligiosas encolheram. Você diz: ei, que bom, calma, não fique marcando um feriado, não. As organizações religiosas encolheram, retiraram-se para as sombras. Ninguém mais paga para ouvir um ateu falar. Sim, diz ele, o cristianismo venceu, a igreja obteve uma grande vitória contra aqueles espalhafatosos. Continua o doutor Charles Smith: ninguém mais paga para ouvir um ateu. Ninguém mais. Os evangélicos tomaram a dianteira. Digo agora, os católicos estão virando crente. Virando crente porque os crentes cantam, porque os crentes oram. Virando crente porque os crentes dão a paz do Senhor, saúde, Deus te abençoe. Virando crente porque o crente pergunta como o outro está. Essa é uma arma poderosíssima do movimento cristão. Como vai, senhor? Como está, senhora? Eu vim lhe visitar. Não há arma mais poderosa para uma igreja. Não tem pregador, não tem rádio, não tem televisão. A arma mais poderosa para manter uma igreja e fazer uma igreja crescer é visita. Como vai? Como está? Meu abraço, vim te ver. Essa é a arma mais poderosa. A igreja cristã do Brasil não tem folheto, não tem jornal, não tem rádio, não tem nada. A igreja cristã do Brasil, e a igreja que mais cresce sorrateiramente, só visitando. Lá existem as irmãs de caridade. Elas vão nas casas, ensinam a varrer a casa, ajudam a lavar a louça, cuidam da pessoa. Se tem uma pessoa tendo necessidade, eles voltam lá, já levam o que é necessário. Só na visita eles prosperam para todo lugar. Na Europa é um exemplo. Portugal, por exemplo, a maior igreja evangélica em Portugal são elas. Deve ter centenas e centenas. E os cristãos estão tomando os católicos em cima disso. Como vai? Não é só ir à missa. Você vai numa missa católica, quando termina,
No meio dos crentes não, termina um, vira para o outro. Deus abençoe, irmão, Deus abençoe, glória a Deus, bate palma, a gente canta, é fervoroso. Isso segura as pessoas e atrai as pessoas para a igreja. E as igrejas estão fazendo isso, estão dissecando a igreja católica. Acredito que o ateísmo está agora mais vigoroso, ele diz. Que os cristãos, que o cristianismo não fique pensando, diz Charles Smith, que o ateísmo fracassou. Estão saindo do catolicismo para cá, mas o ateísmo está aumentando. Captaram agora? Que eu coloquei do Rio de Janeiro? Estão tirando da igreja católica, colocando na igreja universal. Universal, o que quer dizer? O que quer dizer a palavra universal? Católica. O que quer dizer a palavra católica? Universal. Eles trocam meia dúzia por 6. Olha, você agora não é mais católico, agora você é universal. Tá bem. Olha, você não é mais universal, agora você é católico. Tá bem. Você aqui não tem que seguir o bispo fulano. Você tem que viver agora com o bispo ciclano. Mas é a mesma coisa, é o mesmo batismo, a mesma fé, a mesma trindade, é os mesmos princípios, só muda as congregações. E o ateísmo, ele diz, o ateísmo agora está mais forte. Que os cristãos não fiquem fazendo festa nem comemorando. A razão dessa aparente paralisação é por não existir mais clara linha de batalha entre as doutrinas do ateísmo e as doutrinas da igreja. Não é que o ateísmo tenha parado, o comunismo tenha acabado, o socialismo tenha encerrado, não é isso que ele está dizendo. Ele diz que está muito parecido. Ele prossegue. A espécie de pregação que antes irava os ateus desapareceram quase inteiramente. Os pregadores não falam mais em condenação e, consequentemente, fogo do inferno aos incrédulos, aos irmãos católicos, aos irmãos espíritas, aos irmãos de qualquer confissão. A pregador frouxo, efeminado. Tudo agora é irmão. Todos são irmãos. De qualquer religião, de qualquer fé, venha fazer a corrente. O importante é fazer a corrente. Feito a corrente, pode continuar. Um dia desse eu falei a respeito da fábrica de fazer crente. Não precisa mais, não que eu seja favorável a essa história que tem que passar 6 meses cursando para ser batizado. Mas não precisa mais tirar o brinco para ser batizado, não precisa mais tirar o batom, não precisa deixar o cabelo crescer, não precisa deixar a saia crescer. Do jeitinho que vem lá, do forno mundano, passa só pela água, dá uma escovada aqui e no dia seguinte já é crente de carteirinha. Muitas delas não tiram nem a calça do marido que elas usam. Com a mesma calça mundana de macho. Falando de vestuário. Que elas vivem lá fora, vêm para a igreja, se batizam, já sobe por aqui, já chegam no púlpito. Pastoras, missionárias. Não permito que a mulher ensine na igreja, disse São Paulo, mas eles permitem. Não causa mais diferença. Os pregadores não falam mais disso. Os pastores abandonaram a igreja e entraram na política. Não incomodam mais com essa mensagem de novo nascimento e vida eterna. Pastor, deputado, senador, tudo é a mesma coisa. Não há mais incômodo. Pode chamar de reverendíssimo e pode chamar de excelência, que está bem. Você dá o tratamento que deseja. O ateísmo está aí.
os filisteus vêm sobre ti. Os padres deixaram a reza pelo discurso, inspirados pela teologia da libertação, e alguns mais afoitos ensarilharam os rosários, penduraram nos français os seus rosários, e armados de rifles partiram para a luta armada, tudo no bom nome da reforma agrária. Reforma agrária que só se faz em terra boa. Em terra que não produz nada, não tem reforma, coisa nenhuma. O negócio é pegar a terra boa. Continua o doutor Smith. O cristianismo ficou tão diluído que quase não passa de um mero estimulante do farmacêutico Luther King. Quem era Luther King? O mais famoso pastor negro americano que levantou a massa evangélica nos Estados Unidos para enfrentar os brancos. Até que, Von Brandt diz assim: se o pastor Luther King não mudar a sua pregação e continuar inflamando o povo, ele não irá mais adiante. 2 meses depois, enquanto ele dizia: os negros têm que tomar a diretriz americana, o coração dele parou com 2 tiros. Pá, pá. E ali morreu o grande pregador da massa. Com respeito ao reverendo Luther King, mas pregador de revolução. Palavra do irmão Branham: Luther King vai levar esse povo a uma matança. Vocês calculam quantos outros irmãozinhos morreram ante a morte dele? Ora, Abraham Lincoln, o irmão Abraham Lincoln, não teve felicidade também, mas morreu como presidente. Quando ele viu aquele negro sendo leiloado, ele fechou o punho e deu um murro: um dia eu acerto nisto. E lutou e defendeu, deu liberdade aos americanos negros, e depois tombou. Agora, por falar em americano negro, deixa eu dizer uma coisa para vocês, com conhecimento de causa. Quem mais causa discriminação são os negros, porque é eles que ficam combatendo. Os brancos fazem isso, porque os brancos fazem isso, o branco diz isso, e sendo negro não engraxa o sapato dele, anda de sandália havaiana pela rua, não estuda, não se aprimora, não tem uma profissão segura. Se é pedreiro, é pedreiro. Se é lajoteiro, é lajoteiro. Não se especializa em nada. Se é para lavar carro, aprende a lavar carro. Só sabe lavar carro, mas lava bem. Só sabe limpar quintal, mas te especializa em limpar quintal. Nesse negócio de 19 profissões. Quando se vê um indivíduo morando numa favela ali, isso é bem preto. Quando vê ele cheio de presepada, isso é preto. Me lembro que lá em Cachoeira do Arari, um pastor Moisés queimou todos os santos de uma senhora lá. Cadê os santos? Pode queimar. Queimou todos os santos. Virou uma maior confusão. Foram bater para a Assembleia, para a Câmara. O meu irmão nessa altura era o presidente da Câmara. Levou para lá, revolucionaram a cidade de Cachoeira, queriam linchar o pastor. E o secretário, para influenciar o povo diante do promotor e do juiz que assistia a sessão, o pastor foi julgado pela Assembleia, pela Câmara. Foi uma coisa terrível. O secretário dizia: o que mais me comove, senhores, foi ver os santos sendo queimados como foram queimados os primitivos cristãos. Mas o que mais me tocou foi ver São Benedito sair pulando só com uma perna. Aí meu irmão disse: excelência, permita uma parte. Disse: não, isso é presepada de preto. Aí aquilo cortou, levaram para a graça, aquilo cortou. Naquela hora podia falar aquilo, que não havia lei, né? Por quê? Eu estou dizendo isso para chamar atenção para o negro americano. Os melhores carros americanos é de negro. Aqui que tem a diferença. Se chega um indivíduo com carro polidinho, não precisa perguntar não, é negro. Os melhores cantores, aquele que você tem que dar, são negros. O melhor jogador de vôlei ou basquete é negro.
as melhores casas. Me hospedei em 2 bairros negros, de negro, mas não é gueto não, é bairro mesmo. Você não vê uma bagana de cigarro na rua. Nos supermercados que eles frequentam, é tudo limpinho. Quer dizer, o negro americano, ele se orgulha de ser negro. É o que falta para os nossos negros no Brasil, que deviam aprender pelo menos tirar telha de aranha de casa, lavar louça, arear. Eu gosto dos maranhenses por isso. Você vai nas cozinhas dos maranhenses, as panelas é tudo areada. Acaba de cozinhar, tem que arear. Os nossos, brancos e negros nossos, fica aí a louça para outro dia, a vassoura espalhada pelo chão. Entra no sanitário, não sabe se é sanitário de gente ou é puleiro de galinha. Se quer saber a cultura de uma casa, veja as suas instalações sanitárias. Isso é pregado pelos franceses, é real. Luther King falhou, pois em vez dos cristãos procurarem o tipo de cristianismo que vem sendo anunciado hoje, porque não é suficiente radical para despertar um ateu, os ateus não são despertados pelo evangelho que é pregado hoje. Oh, meus amigos e amigas, é uma vergonha você ver esses DVD desses shows que tem por aí. Senhores, não muda coisa nenhuma. Digo porque a gente não tem como passar sem ver isto. O mesmo show que um cantor mundano faz, o cantor evangélico faz do mesmo jeito. E a plateia, a massa evangélica que frequenta, faz do mesmo jeito. Grita, delira, salta, dança. É forró, forró mesmo. É forró mesmo. É samba mesmo. Frevo, rock. Mas amigos, é a mesmíssima coisa. Não tem ateu que aceite isso. Sabe quem muda? É o cantor de carimbó católico que passa para cantor carimbó evangélico. É o cantor de música sertaneja mundano que passa a cantor de sertaneja evangélico. O que é o cantor de forró romano que passa, é só isso. Eles só mudam de igreja, só mudam de ordem, mas não muda o ritmo, não muda o espírito, não muda o comportamento, não muda nada. E o ateísmo está aumentando. Disse mais: essa forma de religião não é tão ruim. Diz o chefe do ateísmo: esse tipo de religião que está sendo pregado hoje não é tão ruim. Não é muito boa, mas também não é tão ruim. Pelo menos não nos incomoda. Os cristãos não são mais agressivos. As igrejas cresceram, mas não passaram de centros sociais e partidos políticos. Alguns crentes quase são tão bons quanto um ateu. Os cristãos são quase tão bons quanto um ateu. Você acha que François Arioto Marie Voltaire, o príncipe do ateísmo, não tinha segurança quando disse: prefiro um ateu honesto do que 100 cristãos hipócritas? É duro ouvir um cínico dizer isto, mas vamos ter que convergir. É melhor ter um ateu como amigo de que ter certos crentes morando perto da tua casa com celular na mão. Disse mais Smith: nós somos unidos. Nós, ateus, somos unidos. Somos companheiros que lutamos por um ideal muito diferente dos cristãos que lutam uns contra os outros.
Somos ateus, mas somos unidos. Certamente decepcionado estava ele pela falta do cumprimento dos deveres que exclamou o príncipe Voltaire que acabei de falar. Na mensagem de Divindade Explicada, parágrafo 301, o profeta de Deus diz: a única forma de você romper isto é se você tiver amor um para com o outro, e tenha um amor sincero. Se você não tem sinceridade para dizer para ele eu te amo, não diga que você o ama. Se você não tem sinceridade para dizer eu te amo, então não diga. Somos hipócritas. Aí eu te amo. Nós somos da mesma fé, somos do mesmo companheirismo. Tu me viste conversando agora com ele ali? Rapaz, eu não topo com esse cara. Sinceramente, eu não topo com essa irmã. Eu não suporto. É melhor ser um ateu honesto, um ateu digno. Você terá a mesma chance. Porventura não foi isto que o hindu Mohandas Gandhi, o grande líder da Índia, viu na igreja da Inglaterra? Por que Mohandas Gandhi, o grande líder hindu que tinha toda a Índia na sua mão, amados, se Gandhi, veja o filme de Gandhi, você deve buscar esse filme. Se Gandhi tivesse tido um tratamento digno pelos crentes anglicanos e ingleses, hoje a Índia seria toda cristã, porque ele foi o legítimo líder da Índia. Sabe o que ele disse? Eu amo a Deus, gosto da Bíblia, eu amo o líder da Índia, com milhões e bilhões de pessoas na sua mão. Eu amo a Deus e gosto da Bíblia, mas odeio os cristãos, porque eles dizem uma coisa e fazem outra. O que ele estava questionando nada mais era de que isso aqui, legal. Deita aqui. Era isso aqui. Os pastores, para descansar a perna, quando estavam cansados. Quando os pastores queriam ir ao banheiro nas colônias, eles faziam uma ponte, uma pinguela de hindu, para não sujar o pé. Obrigado. Você sabe o que é que eu estou contando? Os crentes, eu estou dizendo que os crentes faziam isto. Crentes ingleses que não aceitaram a mensagem de Wesley. Qual era a mensagem de Wesley? Olha a mensagem de Wesley que era. Olha a mensagem de Wesley. Qual era a mensagem de Wesley? Piedade. Faltou-lhes a piedade, perderam a Índia e acabaram suas missões. Amo a Deus e gosto da Bíblia, mas odeio os cristãos. Agora faço a minha pergunta: isso não é uma vitória de pirro? O que é vitória de pirro? É exatamente isso. É o companheirismo ameaçado por falta de amor e respeito recíproco. E o nosso comportamento não desperta interesse nos denominacionais. Hoje estamos vivendo a experiência que viveu o pentecostalismo até 1961. Até 1960, quando um adventista ouvia falar que Jesus batizava com o Espírito Santo, ele largava o sábado e corria para Jesus, descobria que o selo de Deus era o Espírito Santo e não o sábado. De 61 para cá, sabe o que eles fizeram? Correram para a fachada da igreja e colocaram: Igreja Adventista da Promessa. Mas vamos ficar aqui. Igreja da Restauração, Igreja dos 10%, Igreja não sei do que mais, mas vamos ficar aqui. Um presbiteriano, quando ouvia que o batismo era por imersão em nome do Senhor Jesus Cristo e que o Espírito Santo batizava esse indivíduo, ele largava aquela fé presbiteriana e corria para aquela mensagem. O
que faz os presbiterianos hoje? Igreja Manaim Pentecostal, Igreja Presbiteriana Pentecostal Independente, e aí vai. Igreja Batista Pentecostal, Igreja Restaurada, Igreja da Restauração, Igreja daqui, Igreja dali, Igreja Pentecostal Deus Amor, Igreja Quadrangular, Igreja Universal e os neopentecostalismos, 600 igrejas pentecostais. Porque não viram mais no meio dos pentecostais a difusão do amor, apenas difundiam línguas estranhas. O que é que faz as denominações hoje começarem a recuar? Quando começaram a perceber que os nossos tabernáculos estão se tornando coxa de retalho. Claro que não estou falando com você, e nem é para você isto, é para aqueles que retalharam. Porque os denominacionais sabem que nós estamos divididos. A noiva não está. O profeta diz: a noiva não se divide, mas os tabernáculos, infelizmente, se dividem. Escapa o amor, o restante são peças próximas. Amor e ódio trabalham simultaneamente, são dois remos. Se bater, se um falhar, roda para cá ou roda para ali. Eles têm que estar muito sincronizados. O amor não pode superar tudo, não pode apagar aquilo, mas também não pode deixar o ódio violentá-lo. Eles têm que saber, estar se vigiando os dois ali. Aí está. Que de um impacto. Quantos tabernáculos nós temos hoje? E que de um número de decididos? Segundo Timóteo, por favor, venha aqui em cima. Segundo Timóteo 2:22, Tiago 1:12, 1 Timóteo 4:12 e Lamentações 3:27. Não era meu propósito, mas deixa eu dizer uma coisa. Parece que agora que vocês vão ouvir a primeira mensagem não, o primeiro contato de pastor com vocês. Porque nós passamos aqui 3 dias reunidos, ouvimos 8 pregadores e nenhum conseguiu tratar o que era o nosso assunto, que era falar para a mocidade. Cada um tinha só uma mensagem, mas não sabia o que era para fazer. O pregador tem que saber o que vai fazer. Quando ele vai para uma conferência, ele tem que saber o que vai fazer naquela conferência, para ser objetivo. Por isso que eu digo sempre, é melhor se assentar aqui e me ouvir. Aprender. Você tem que aprender para fazer. 2 Timóteo 2:22, Tiago 1:12, 1 Timóteo 4:12. E a escritura final é essa, Lamentações 3:27. 2 Timóteo 2:22. 2 Timóteo 2:22. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz, com que um coração puro invocam o Senhor. Foge dos desejos da mocidade, foge, mas segue a justiça, a fé, a caridade e a paz. Obrigado. Mais 2 jovens. Foge dos desejos da mocidade. Obrigado. Passa para a moça lá. Mais 2 jovens, rapidamente. Tiago 1:12. Tiago 1:12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Que sofre a tentação. Porque quando for foge provado, dos desejos e suporta a provação. Isso que eu queria que os jovens agarrassem aqui. Eu estou falando de vitória de pirro. Seja jovem, não precisa deixar de ser jovem não. Foge dos desejos da mocidade e suporta a provação. Por não. 4:12, isso? Isso? Timóteo 4:12. Outro jovem, por favor. Uma outra moça. Outro. 1 Timóteo 4:12. Outro aqui, rapidamente. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis. Palavra, no trato, caridade, no espírito, na fé, na pureza. Ninguém despreza a tua mocidade. Vamos aqui pelo... foge dos desejos da mocidade, sofre a provação, suporta a provação. Ninguém despreza a tua mocidade. Eu diria, a começar por você. Porque às vezes o jovem fica questionando, eu me desprezo e tal, sou discriminado, não sei o quê. Tem que saber se você não está se discriminando, foi o que eu falei do negro da agora.
Primeiro quem tem que se prezar é o próprio jovem. Falar como jovem, mas também tem que andar como jovem, comer como jovem, se comportar como jovem, fazer tudo como jovem. Eu sempre digo, eu não gosto de moça andando com mulher casada, não gosto de rapaz andando com homem casado, não gosto de moça dentro da igreja como mãe. Eu estava vendo no encontro um conjunto cantando e uma moça ali do conjunto com uma criancinha no colo. Aquilo é desprezo. Ela está desprezando a mocidade dela. Aquilo é comportamento de uma senhora casada. Quem fica segurando criança na igreja é senhora casada. A jovem fica aqui na frente só com a Bíblia e com o inário. A virgem serve ao Senhor e a casada serve a criança, serve a sogra, serve o sogro. Na igreja não tem lugar para moça com criancinha no colo. Por isso nós temos ali um lugar para as mães. A criança está chorando? Leva para lá. Não tem que dar para a moça levar lá para fora. Agora, não é o diácono que tem que dizer para ela: ei, menina, o que é isso? Fica feio. O diácono está mandando a menina: ei, menina, vai largar essa criança. Não precisa. É você que tem que se cuidar. Como é que é? Cuida. Ninguém. Você que tem que prezar. Quer dizer, então preze-se você. Você se comporta como jovem. Só isso. E a mulher casada se comporta como casada. Também. Não concordo também que a mesma sainha que a jovem veste, a casada tem que vestir. Não senta bem. Não fica bem. Numa conveniência e tal, uma necessidade para aquele momento e tudo bem. Mas tem que fazer o mesmo feitio, o mesmo modelo. Não senta bem. Não senta bem. Lamentações, irmão. E é bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência desde a sua juventude. Eu queria outra tradução. Me dá outra tradução aí. É Lamentações 3:27. Lamentações 3:27. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Como é? Está nessa aí? E é bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência desde a sua juventude. É bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência desde a sua juventude. Não está bom. O sentido correto é este aqui. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Bom é para o homem... Com licença. Deixa eu ver uma coisa aqui. Essa é a minha tradução aqui. Bom para o homem, quanto é isso? Bom suportar o jugo na sua da sua. Deixa eu ver aqui. Lamentações é depois de Jeremias, depois de Isaías, antes de Ezequiel. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Eu fecho com esses 4 versículos esse assunto, que só isso me daria uma mensagem. Vitória de Pirro. Eu queria que vocês, que são jovens, levassem muito a sério isto. O teu texto, não é? A expressão-chave. Foge dos desejos da mocidade. E são violentos. Suporta a pressão da mocidade. Tem cuidado, não é? Tem cuidado, não. Não despreze. Não despreze a tua mocidade. Não despreza, não é? Não despreze. Ninguém despreze a tua mocidade. É bom para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Fiquem com isto aqui. Fiquem com isto aqui. Nem todo rapaz é apto para casar. Fiquem com isto aqui, passe para as pessoas. Nem todo rapaz é apto. É um direito que ele tem. Se ele vai usar isso ou deixar de usar, é com ele. Mas há muitos homens que serão felicíssimos para toda a vida se nunca tocarem em mulher. Porque você não foi chamado para tocar em mulher. Uns se fazem castos
pelo reino de Deus, e outros nascem castos. Se você abdicar do casamento, você está fazendo bem de São Paulo. É melhor que vocês fiquem como eu sou, sem tocar em mulher. Porque depois que você se envolve com mulher, você vai despertar um leão dentro de você. Dificilmente você vai controlar o que acontece também com a mulher. Eu sempre digo, não tenha medo de moça solteira, não tenha medo de virgem. Mulher perversa é mulher casada, porque conhecendo homem, ela terá todos os atropelos. E digo a vocês que são mães, problema na tua casa não é as tuas filhas, é você que é mãe, que conhece homem. E muitas das vezes tem mãe que tem a cabeça suja e põe aquilo na cabeça das filhas, e vice-versa. Pais que têm a mente suja, espírito de adultério, espírito de prostituição, e passam a admitir que o filho também tem espírito de adultério, espírito de prostituição. Acontece que o teu filho não tem, porque ele não tem o teu problema. Ele não tocou em mulher, ele não dorme com mulher, e tu fala com teu filho como se ele dormisse com mulher. Estou falando para vocês, jovens, feliz de muitos de vocês se nunca tocarem. Suporta o jugo. Não dá para ter mulher, então não casa. Não tem para onde levar, não assume compromisso. Tu já tem um quartinho para colocar essa mulher? Tu já tem um lote? Tu tem um guarda-roupa, tem um fogão? Não tem? Então não pensa nisso, não te envolve com isso. Vai estudar, vai trabalhar, e no dia que tu tiver uma casa, vai e casa. Quem casa faz casa. Esse adágio, e eu acho que está bem. Não dá, então te vira. Eu casei muito jovem, mas casei e aluguei um quarto e fui trabalhar para pagar. O primeiro banquinho eu fiz para mim. A primeira lata para colocar açúcar e o arroz foi eu que fiz. Peguei latinha, coloquei o nome lá e colocava. Dificilmente tinha alguma coisa lá dentro, mas lá estava. E comprei minha bicicleta, depois comprei meu fogão, e assim fui lutando. Já tenho até uma casinha hoje. Mas para com esse negócio de que quem nasce pobre é destino, mas quem tem sogro pobre é burrice. Não entra por esse caminho. Casamentos sob essas condições. Casar porque ela é bonita, casar porque ele é bonito, casar porque ele tem, porque ela não tem. Isso é caminho do mal. Se envolver com incrédulos para satisfazer apetites carnais, isso é mal. Se você me trouxer uma moça ou um rapaz que se envolveu com incrédulo e deu certo, eu vou te mostrar 100 que se envolveu e não deu certo. O texto? Foge, suporta, não despreza, suporta também, suporta. Vocês, moça, mesma coisa, vocês não são obrigados a namorar. Você namora se for para casar, não é para casar, não tem namoro. Não deixa o homem pegar na tua mão, que ele pega na tua mão aqui na porta da igreja. Olha, na minha mão não. Tu quer pegar, vai pegar no altar. Eu não estou sendo legalista, estou dando como hipoteticamente, você age como achar por bem. Eu não estou dizendo que está errado pegar na mão, mas você sabe quando é que um homem pega na mão maldosamente. Não te deixa abraçar. Não pode ter o primeiro abraço. Não pode haver o primeiro abraço. Se abraçar a primeira vez, vai ter um segundo abraço. Não tem, não tem. E beijo, não tem beijo coisa nenhuma. O beijo é aqui. Foge. Suporta. Não despreze. Mantém o jugo. Suporta esse jugo. Tu é jovem. Suporta esse jugo. Eu não tenho direito a mulher porque eu sou jovem solteiro. Não tem. Eu não tenho direito a homem porque eu sou jovem solteira. Não tem. Agora, vocês que já viveram mais, ajudem essas pessoas. Porque eu posso falar com gritos como estou falando, porque eu tenho espírito de ajudar. Eles sabem que eu ajudo. Agora ajudem também.
suporta também. Obrigado. Te agradecemos, Senhor, por esta manhã. Te agradecemos pelos teus favores. Te agradecemos por este culto. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos oferece de estarmos na tua casa. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor fará. Não permita que nós, como senhores, senhoras, pai de família, como jovens, tenhamos uma vitória de pirro. Só um momento de amor, um namoro, um noivado e depois decepções. Se vamos ter que chegar no céu solteiro, que cheguemos solteiros, Senhor. Recebe-nos solteiro. É melhor chegarmos solteiro do que não chegar. Se vamos chegar com filhos, que cheguemos com filhos. Se vamos chegar casados, que cheguemos casados. Senhor, ajuda-nos. Você sabe que é muito pesado a carga. Cada pai que está aqui, eu sei que está gemendo por saber que não pode fazer milagre. E cada filho que está aqui também geme por saber que é duro suportar este peso. Mas esforça a tua serva, esforça o teu servo a suportar este peso. O Senhor não daria um peso deste se ele não pudesse suportar. O Senhor não daria um peso desse a ela se ela não pudesse suportar. Que juntamente com a tentação o Senhor dá o livramento. Abençoa essas crianças que estão em formação, mas que fazem parte desta casa. E dá-nos mais companheiros. E que saiamos nessa manhã daqui pregadores. Que cada um que está aqui saia pregando. Que todos nós saiamos pregando. Pregando a nós mesmos. Pregando na rua. Pregando ao nosso vizinho. Pregando ao irmão que não esteve aqui. Pregando aos demais jovens. Que saiamos daqui como pregadores. Pregando autenticamente nesta manhã. Abalando o ateísmo. Abalando a religião, abalando o fanatismo, mas que falemos a tua palavra, que a nossa vida seja o evangelho, que as nossas ações sejam o teu evangelho. Recebe o nosso culto e a nossa gratidão, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, amado. Vá em paz, guardado no amor do Senhor. Nos encontraremos à noite. Às 18 horas, façamos um grande culto, muito festivo. Abençoa teu companheiro e vai em paz.